Bom, então iniciando aqui a nossa quinta aula, o nosso quinto encontro, né, do grupo de arte terapia Elas por Elas, em que nós estamos mergulhadas aqui no estudo, né, de Maria Madalena, tanto no estudo quanto nas vivências de arte terapia. E o tema de hoje, o arquétipo de hoje, lembrando que nós estamos trabalhando os 7 arquétipos principais que Jean-Yves Leloup descreveu Maria Madalena, né, com 7 arquétipos, e hoje nós vamos trabalhar com o terceiro arquétipo, que é a mulher intercessora, o terceiro arquétipo. Olha que interessante. Olha essa imagem. Eu quis trazer uma imagem bem arquetípica no sentido da religião, sabe? Foi bem proposital. A mulher com esse terço na mão, a mulher que faz oração com esse terço na mão, e ela está intercedendo por uma outra pessoa. Ela está fazendo uma oração, ela está ali segurando o terço dela para orar por uma outra pessoa. Então, o que vem a ser intercessora? Intercessora é aquela que intercede em favor de alguém ou de alguma coisa, segundo o dicionário, tá? Na internet. Intercessora é aquela que intercede em favor de alguém ou de alguma coisa. Medianeira, intermediária, mediadora e mediatária. Então, o que acontece? Vamos pensar nesse exercício que a gente acabou de fazer. Nós fizemos um exercício em que, a partir daquela técnica de arte terapia que nós vivenciamos no último encontro, a partir das imagens, nós fomos, né, nós jogamos algumas cartas e trouxemos uma mensagem, né, para outra mulher aqui do nosso grupo. Aí vocês falam assim, Fabiane, mas a gente estava intercedendo, a gente vai estar trabalhando quando a gente se coloca ali à disposição, né, para ajudar uma outra pessoa. Quando a gente se coloca à disposição, a gente trabalha algumas virtudes em nós. Dentre elas, Jean-Yves Leloup vem nos trazer, que a gente vai ver daqui a pouco, é a compaixão. Então, assim, a Eliane abriu, tirou ali umas mensagens, né, para Betânia. Só que aí, naquele momento, passa pela Eliane, as mensagens que a Eliane está falando para Betânia, de certa forma, isso reverbera na Eliane, e a Eliane procurou as melhores palavras e procurou ser acolhedora para passar essas mensagens para Betânia. E de certa forma a Eliane sentiu, não, ai que legal, a Betânia vai resolver isso, eu tô sendo aqui compassiva, ela sentiu, tô dando um exemplo, sentiu compaixão da Betânia naquela mensagem que ela trouxe, ela buscou ser acolhedora, né? Então, quando a gente traz essa questão da compaixão e que a gente olha de se colocar a serviço do outro, sentir o que o outro sente, aí a gente traz isso para a intercessora, que Maria Madalena foi, e eu vou mostrar para vocês aqui a parte que Leloup apresenta Maria Madalena como intercessora, mostra o seguinte, que essa intercessora, ela está ali intercedendo, pedindo por alguém. Ela pode estar intercedendo pela paz do Brasil, ela pode estar intercedendo pela paz nas escolas, pela harmonia nas escolas, sabe? É por alguém, ela está sendo uma mediadora, ela está ali mediando. E aí a gente fez esse exercício no início do nosso encontro das cartas. Fomos ou não fomos mediadoras para uma outra mulher? Fomos também, não fomos mediadoras? Então, vamos seguir aqui. Maria Madalena, deixa eu só ocultar isso aqui.
Maria Madalena é um arquétipo do feminino na sua capacidade de interceder pelos doentes, pelos moribundos. Quem é aí que sabe qual foi o doente ou o moribundo? Um exemplo de um que Maria Madalena intercedeu. Pode ligar o microfone e falar para mim, por favor. Quem é aí que sabe? Fala, Betânia, não tá funcionando, não tá... Foi Lázaro? Lázaro, exatamente. Lázaro. Gratidão, Betânia. Ela intercedeu por esse doente, ela intercedeu por esse moribundo. E aí, a gente vai falar aqui, antes da gente chegar ali na história de Lázaro, a gente vai falar, olha que lindo isso, gente, sobre a progressão do caminho de Maria Madalena. E nós estamos trilhando esse caminho no nosso estudo. Primeiro, a Maria Madalena era aquela mulher que fazia parte de uma multidão, vocês lembram? Lá do primeiro vídeo meu, fazia parte de uma multidão, estava perdida, sabe? Gente, deixa eu só ver uma coisa aqui. Só uma pausa aqui, rapidinho, para eu ver se... Peraí, rapidinho. Mas agora eu vou continuar. Eu desliguei aqui o Bluetooth. Então, essa progressão do caminho de Madalena que demonstra o que a gente, né, o que a gente está estudando e de certa forma a gente vai se identificar com isso. Ela lá naquele primeiro vídeo que eu passei para vocês, era uma mulher que estava junto com as companheiras dela, fazia parte de uma multidão ali, né, e porque queria ter acesso a Cristo, e ela se disfarçou e entrou no meio da multidão e finalmente conseguiu chegar perto dele. Lembra que Jean-Yves Leloup, ele associou essa coisa da multidão dos desejos desorientados de Maria Madalena, vocês lembram disso? Que a Maria Madalena, mulher dos desejos desorientados, e aí ele falou que a necessidade, né, ele afirmou sobre a necessidade dela, e obviamente a gente está falando de um arquétipo, dela se equilibrar nessa multidão de desejos desorientados. E a gente até conversou sobre isso, a gente falou quais são os desejos desorientados que estão na nossa vida, nas nossas vidas. Né? Às vezes a gente quer estudar demais, às vezes a gente quer gastar dinheiro demais, às vezes a gente quer falar demais, ou a gente quer gastar demais, sei lá. Enfim, a gente tem desejos desorientados. E aí, Jean-Yves Leloup vem nos falar sobre a importância da gente equilibrar essa multidão de desejos desorientados em nós. Então, a gente estudou esse arquétipo, essa progressão do caminho. Era essa mulher que fazia parte lá dos desejos, a multidão, né, de desejos desorientados, e aí depois ela veio e conseguiu entrar no processo de se recentralizar. Ela olhou para ela. Em qual momento que ela olhou para ela? Lá no segundo arquétipo, que se chama o quê? A contemplativa, que tá bem aí na terceira frase. Quando ela se recentralizou, que ela se encontrou com ele, ela se encontrou com Cristo, ela acessou essa consciência crística, ali, estando de frente a frente com Cristo, logo em seguida ela se recentralizou e aí veio a contemplação e a presença do ser. Quem é esse ser? Cristo, que representa o sagrado e que representa nós mesmas e que representa o sagrado que está em nós. Então, ela contemplou a presença do ser. Como é que a gente viu essa contemplação do ser? Lá na passagem de Marta e Maria. Lá na passagem da Marta, que estava limpando a casa, né? Estava desesperada, limpando a casa. E aí ela fala, uai, por que ela tá sentada aí? Só te ouvindo, Senhor, e eu tô aqui. E aí Jesus vira para ela e fala, olha, ela é quem está dando importância
ela é quem está dando atenção àquilo que realmente tem importância. Então, contempla a presença do ser. Olha o progresso do caminho de Maria Madalena. E aí vem a compaixão. Que a compaixão, ela faz parte desse caminho que nós estamos estudando hoje, que é o caminho da intercessora. Até aqui, nessa progressão do caminho de Maria Madalena, eu convido vocês a refletirem. Qual foi o momento em que nós estávamos presas no arquétipo da mulher de desejos desorientados, precisando se encontrar, precisando sair dessa multidão, precisando sair dessa manipulação, dessa massificação das falas das pessoas, das opiniões das pessoas, da manipulação das pessoas, das nossas fraquezas em relação a estarmos perdidas nos nossos próprios desejos, independente das pessoas, do que está no externo. Em que momento nós estávamos assim? E o que aconteceu na nossa vida? O que aconteceu no nosso caminho que nós nos recentralizamos? Que nós paramos e falamos, uau, que é aquele momento em que Madalena encontra com Cristo. Em que momento que o sagrado, qual foi o nosso encontro com o sagrado? Sagrado não representa religião, sagrado não representa um templo físico, sagrado representa o sagrado, a espiritualidade. A Madalena encontrou com Cristo. E nós? Que momento foi que o sagrado chegou na nossa vida e trouxe aquele, começou a nos aprumar, começou a nos alinhar? Não é lindo isso, gente? Daniela, tá aí, Daniela? Tô aqui vivendo toda a minha história. Ah, então tá. Então, olha que lindo. Aí ela se recentralizou e aí ela entrou para um momento de contemplação, que é o silêncio. Ela começou a observar, ela sentou na frente de Cristo e falou, meu Deus, eu vou ouvi-lo. Eu vou contemplar. E ela começou a contemplar Cristo e começou a contemplar as lições de Cristo e a contemplar a própria vida também. Quem era eu há tempo atrás? O que eu estava fazendo da minha vida? Quem sou eu hoje? Começou a contemplar a presença do ser. E aí veio a compaixão, que é o que nós vamos mergulhar um pouquinho mais hoje. Então, olha a progressão do caminho de Maria Madalena. Aí, o que acontece? Lázaro, né, que em algumas escrituras é tido como irmão de Madalena e Marta, e em outras escrituras, como por exemplo, a gente viu quem assistiu a série, viu que na série, Lázaro é apresentado como primo de Maria Madalena, adoeceu, né, e morreu. Houve o sepultamento de Lázaro, e Cristo não estava ali por perto, Cristo estava na missão dele, pregando. E aí, quando ele chega, já tinham alguns dias que Lázaro tinha morrido. E como é que eles faziam naquela época, né? Enfaixava o corpo da pessoa, né? Enfaixava e aí enterrava. Então, quando Cristo chegou, detalhe, a Maria Madalena intercedeu, orou pela saúde, pela recuperação de Lázaro. Orou. Ela chorou e pedia pela cura de Lázaro? Chorava e pedia pela cura de Lázaro. E aí eu trago para vocês que quando a gente fala assim, Maria Madalena intercedeu por Lázaro, a gente pode levar para uma coisa assim, um tanto quanto distante. Mas a Maria Madalena, ela se tornou uma santa. Maria Madalena era uma mulher especial. Mas a Maria Madalena está em nós, gente. Maria Madalena está em nós. E aí eu vou trazer aqui o quanto que nós somos intercessoras e às vezes a gente não tem consciência, né? Por exemplo, se alguém aqui tá com um animalzinho doente em casa, né? Meu cachorrinho tá doente, eu vou começar a fazer oração para São Francisco. Para São Francisco curar o meu animalzinho, o meu cachorrinho.
né? Então, assim, eu tô intercedendo pelo cachorrinho. A mãe, quando o filho tá doente, que a mãe vai lá, faz oração, pede pela cura do filho, ela tá intercedendo por aquele filho. Um amigo, enfim, nós somos muito mais intercessoras do que nós imaginamos. Nós somos muito mais medianeiras do que nós imaginamos, né? Eliane Oliveira tá aqui? Eliane Oliveira? Aí vocês têm que ligar o microfone, porque eu não consigo ver, eu só tô vendo aqui. Ótimo. Aqui. Eliane, você acha que por exemplo, como a sua profissão de psicóloga e de arte terapeuta, como você seria uma medianeira? Como você seria uma intercessora? Como você seria, não, você é. Mas em qual momento que você atua? Em qual momento que essa intercessora, ela toma, ela está ali à sua frente, digamos assim? Eu acho que eu estou mediando alguns conflitos internos de alguns clientes, da Isso, maioria deles, né? Para que eles isso, encontrem um equilíbrio e para que converse com essas questões positiva e negativa, para que eles acessem o caminho do meio. Então, é um diálogo que eu acabo intercedendo para que eles tenham um diálogo interno com as questões deles, né? Sombras, dúvidas, tristezas, enfim, para que eles encontrem um caminho mais leve, mais tranquilo para lidar com as questões, né? isso. Percebe que nós somos intercessoras, gratidão, Eliane. Percebe que nós somos intercessoras em nossas profissões? Nós temos aqui a outra Eliane de Brasília, que trabalha no CAPS em Brasília e que trabalha com questão de saúde mental, enfim. Ela tá ali intercedendo, cuidando dos pacientes, sabe? Uma professora cuida também. Nós somos intercessoras e medianeiras, né? E aí, quando nós olhamos para Maria Madalena, nós começamos a perceber que ela não está tão distante de nós. Que nós temos esse arquétipo dela. Por que a gente acha que só tem aquele arquétipo lá que Leloup nos trouxe como o primeiro arquétipo da mulher dos desejos desorientados? Ali parece que a gente tem uma facilidade de se identificar, né? Ai, é o desequilíbrio, é a sombra, é o negativo. Ai, parece que a identificação acontece de maneira tão assim, né? Mais rápida. E aí, e a contemplação? Aí a gente fala, não, eu tô muito Marta, tô muito barulhenta, tô muito agitada, tô muito isso. Tá, mas existe a Maria, existe a Madalena contemplativa em nós. E a intercessora existe também. E aí, enfim, quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto, aí Madalena diz para Cristo, se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não estaria morto. Ela diz para Cristo. Aí ocorre uma experiência muito interessante. Há alguns lugares em nós mesmos que não existem enquanto o sofrimento não tiver penetrado. O sofrimento precisa penetrar, gente, para que alguns lugares em nós possa acordar. E há alguns lugares em nós mesmos que não existem enquanto o amor não tiver penetrado. E há lugares também em nós mesmos que não existem enquanto as lágrimas não tiverem penetrado. Olha que forte isso. Olha que forte. Olha como o sofrimento é bendito. Olha como o amor é bendito. Olha como as lágrimas são benditas. Nós estamos na Terra, gente. Nós estamos na Terra para vivenciarmos experiências da Terra. Somos seres espirituais tendo uma experiência na Terra. Fato, somos seres espirituais. Portanto, essa dor, esse amor e essas lágrimas daqui da Terra, que fazem parte da Terra, elas têm um objetivo. E esse objetivo, se nós refletirmos em relação a essa frase de Leloup, é despertar, é acordar
alguns lugares em nós que estão ali adormecidos. Isso tem a ver com compaixão? Tudo, né? Eu achei essa frase muito linda. E aí a gente... Com compaixão, né? Compaixão por nós mesmos. Isso. E autocompaixão. E autocompaixão. Eu achei muito forte essa frase, porque a gente tende a menosprezar e a maldizer o sofrimento. A gente tende... Isso saiu inclusive aqui no oráculo de alguém, a questão da aceitação ao passado. A gente tende a olhar para o passado ou para uma dor, alguma coisa assim, e querer esconder, querer camuflar, querer negar. Pronto, negar. Só que aí Leloup vem nos dizer que esse sofrimento, né, ele vem mostrar lugares, né? Ele veio acordar lugares que não tinham, que não existiam, que não estavam ali. Não estavam ali. Vocês já ouviram falar em histórias de pessoas, assim, relatos de pessoas que evoluíram espiritualmente após uma dor muito grande, após um luto, após um acidente grave, após uma coisa muito séria? Já ouviram falar? Então, vai me dizer que foi despertada alguma coisa importante na vida dessa pessoa ou não, a partir do sofrimento, que pode ter trazido o amor, né? Ô, Fabiane, você estava falando disso, eu lembrei, eu estava lendo a respeito essa semana sobre doenças, né? Por que as pessoas ficam doentes e aí que às vezes tem alguns curadores que não curam determinadas pessoas, né? Uhum. E aí eu fiquei assim, gente, mas é triste, né, ver que não vai curar. Aí depois eu comecei a ler sobre, né? O que acontece? A pessoa, ela precisa passar por essa doença, porque faz parte de todo o processo dela, de desenvolvimento dela. Então, às vezes a gente não entende, né? Porque, ficou doente, você fica sofrendo com aquilo, mas é nesse sofrimento, nessa dor, que realmente a pessoa está evoluindo e está vivendo um processo dela. Isso. Exatamente. Exatamente. A dor é bendita também. Traz a evolução, sabe? Faz parte da evolução de nós, seres espirituais, que estamos vivendo essa experiência na Terra, né? E aí, Dani, isso que você falou é bem legal, porque, coincidentemente ou não, hoje eu estava falando isso para uma cliente no atendimento, eu falei para ela o seguinte, eu falei, olha, não invada o espaço do outro tentando tirar a dor do outro ou tentando resolver a vida do outro. A gente não pode fazer isso. A gente não pode invadir o espaço. Eu quero resolver a vida do outro, eu quero tirar a dor do outro. Não, peraí. Isso gera até karma, viu, gente? Isso gera até karma. Porque o espírito precisa passar por ele, tá passando por aquilo. A gente pode ser essa intercessora, uma medianeira, mas tem que ter muito cuidado. Porque às vezes vai com uma invasão, invade o espaço do outro, e aí o outro, você tá tirando do outro a oportunidade dele de evoluir. É a mesma coisa que os pais podem fazer com uma criança. Querer fazer tudo pela criança, querer fazer tudo pelo filho. Aí depois tá lá, 30, 40 anos, o filho não sabe fazer nada da vida porque mamãe e papai entregaram tudo na mão. Pronto, gente, pra que metáfora melhor do que a história? História melhor, né? Arquétipo melhor, diz que nós estamos falando, do que o de Buda. Que mamãe e papai criaram ele ali numa redoma. Um reizinho que não via dor, que não via tristeza, sabe? E aí, a partir do momento que ele entra em contato com aquilo, com o sofrimento, veio toda a dor, mas ele preferiu ficar do lado de fora. Mesma coisa aconteceu com São Francisco de Assis, que decide não, negou a herança do pai, a grana toda do pai, São Francisco de Assis, e foi viver a vida dele, foi mergulhar na dor, no sofrimento humano, e assim evoluiu. A mesma coisa aconteceu com Buda, né? Então, continuando aqui. Maria Madalena, através do símbolo das lágrimas,
através da manifestação da água viva. Olha que forte isso, gente. Da água viva em si mesma. Representa o mergulhar em sua profundidade. Mergulhar em sua profundeza. Na profundidade da compaixão. E então ela é capaz de interceder pelos outros. Opa! Quer dizer que para interceder pelos outros, eu preciso mergulhar na profundeza, na profundidade da compaixão. Como é que eu vou ajudar o outro se eu não tenho compaixão pelo outro? Né? E detalhe, isso que a gente acabou de falar sobre a invasão da dor do outro, isso que a gente acabou de falar, de invadir, querer ajudar, resolver a vida do outro. A gente acabou de falar disso, não foi? Eu tô querendo melhorar a dor do outro ou a minha dor? Ou eu tô assim, tô de saco cheio, não quero ver o sofrimento dessa pessoa, né? Vamos olhar pra isso. Só um pouquinho aqui, deixa eu só pegar uma água aqui, gente. Bom, então, essa compaixão é extremamente necessária para que eu seja uma intercessora, para que eu possa ajudar alguém, para que eu possa mediar, né? E aí, o que aconteceu? Ela chorou, ela pediu, né, por Lázaro. Cristo chegou, ela disse, se você tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí, Cristo faz o quê? Manda remover a pedra lá do túmulo. Manda remover a pedra. E aí elas, meu Deus, mas tá fedendo muito, já tem dias que ele morreu e tudo. E aí, de repente, Cristo fala, Lázaro, levante-se, venha para fora, Lázaro. Com toda a autoridade espiritual dele, né? Eu acho assim, é muito forte. A fé. Acreditar no poder sagrado, acreditar no poder divino, acreditar no poder maior. Já pensou, gente? Ele virou e falou, Lázaro, venha para fora. Olha só que autoridade. E aí Lázaro saiu. E aí Jesus falou que era para soltar as faixas dele, para tirar as faixas dele e soltar as faixas dele. E aí Leloup traz a seguinte frase: estes apegos que nos impedem o caminhar, que nos impedem de continuar nosso caminho, ele diz, soltem-no, tirem essas faixas e deixem-no ir. Leloup faz a associação das faixas ao redor do corpo de Lázaro com os nossos apegos. Agora, olha que coisa. Gente, quando nós estamos apegadas a uma coisa, nós somos como múmias. Olha que legal isso, essa metáfora. Estamos mumificadas, estamos andando como múmias. Durinhas ali, sem movimentos, sem enxergar nada. Olha o que o apego faz conosco. Estes apegos que nos impedem o caminhar. Não tem como eu receber a nova Fabiane se eu quiser carregar a velha Fabiane. Não tem como. Entende? Que nos impedem de continuar o nosso caminho. Chega o momento do caminho que a gente tem que morrer e tem que ressuscitar e tem que tirar as faixas que estão ali nos prendendo. A gente tem que morrer. Chega o momento da nossa vida, do nosso caminho, que a gente tem que morrer. Eu vejo isso muito forte na vida das pessoas, especialmente quando completam 40 anos, que é uma idade bem especial. É um número bem especial. E aí tem que passar por uma morte, acontece uma morte, a morte bate na sua porta. E aí? Depois que a morte bate, a gente vai morrer e depois vai ressuscitar. E tirar, soltem-no, tirem essas faixas e deixem-no ir.
Solta o Lázaro, tira as faixas dele e deixa ele ir. Deixa ele seguir o caminho dele. Não é para ninguém segurá-lo, não. Não é para ninguém segurar a Eliane, nem a Nazaré, nem a Eliane, nem a Betânia, entendeu? Não é para ninguém segurar, não. Assim, a pacificação do desejo nos conduz à contemplação do ser. Lembra lá atrás? Pacificamos o desejo, não foi? Pacificamos. Depois saímos da mulher de desejos desorientados e fomos para a contemplativa, não foi? O mergulho na profundidade, aí mergulhamos, o mergulho na profundidade do ser, desperta em nós a compaixão, olha aí a intercessora, nos torna capazes de força e de energia, não somente para nos ressuscitar, para nos levantar quando estamos caídos, mas também para levantar aqueles que estão caídos, ou para libertar aqueles que estão aprisionados. Gente, olha o poder dessa frase de Leloup, pelo amor da deusa. Assim, a pacificação do desejo nos conduz à contemplação do ser. Se eu sair daquela loucura de desejos desorientados, se eu parei de ser como é que é o nome da pessoa que gosta de comprar, gente? Esqueci. Compulsiva. Então, Não, mas tem outra. Consumista, é. Eu saí do desejo do consumismo, saí dali, pacifiquei esse desejo do consumismo, pacifiquei o desejo da sexualidade desvairada, né? Ah, qual o desejo desorientado? Ah, é com sexo. Eu tenho um desejo desorientado com sexo. Qual o seu desejo desorientado? Consumismo. Qual o seu desejo desorientado? Jogo. Eu gosto de jogar. Qual o seu desejo desorientado? Aquilo que é um desejo, mas que não estava orientado. Pacificou? Beleza. Ali eu fui para a contemplação do ser. Ali eu encontrei com o sagrado em mim. A partir desse momento que encontrei com o sagrado, eu decidi mergulhar na profundidade do ser e veio a compaixão. Essa compaixão me deu força, a minha autocompaixão também me trouxe força e energia para que eu pudesse ressuscitar. É como Eliane falou, a autocompaixão. Peraí, mulher, tudo bem que você teve uma vida assim, tudo bem que você fez isso e aquilo no passado, que não foi legal, que não te trouxeram bons resultados. Ou seja, o exercício da autocompaixão e do autoacolhimento. Só que aí você morreu. E aí você teve força para você ressuscitar. A gente ressuscitou. A gente se levantou daquele eu do passado. A gente se levantou. Aquela mulher do passado, aquela mulher dos desejos desorientados, aquela mulher que se permitiu viver dores. Por que eu me permiti viver isso? Porque é uma coisa que eu escuto sempre das minhas clientes em atendimento individual. Por que eu me permiti viver aquilo? Por quê? Sabe? Quer dizer, a dor ali ruminando, estando ali presa no passado. A partir disso, morreu, ressuscitou, levantou. E aí veio com uma força tão grande que agora levanta até quem tá caído. Olha que lindo isso. Agora você tá pronta para levantar até quem tá caído. Você foi para a escuridão, mergulhou. Conhece a dor de ser mulher? Conhece a dor e a glória de ser mulher? Então agora você pode levantar outras pessoas, especialmente levantar outras mulheres, ajudar outras mulheres. Ajudar outras mulheres. Quer falar, Betânia? Pode ligar o microfone. Fabiane, o que passou assim para mim? Esse processo como se a jornada da heroína, né? Quando, várias fases, um processo que a gente vai vivendo. E me veio muito assim uma percepção de que isso é um processo. Por exemplo, a gente faz esse movimento, né, de um círculo, né, nesse processo todo da dor e renasce e tudo mais. E esse processo do renascer, você falando, me veio uma sensação assim, quando tiram aquelas ataduras lá do Lázaro, né, até ele se firmar novamente na terra, no chão, né, e conseguir andar. É um processo muito difícil também, né? Como você falou, às vezes sem ajuda de ninguém, é você conseguir andar com as suas próprias pernas,
né, com a sua própria vontade, com as suas próprias escolhas, né? E é bem desafiante mesmo isso. E às vezes, para algumas pessoas dura a vida toda praticamente esse processo, né? Até ela poder realmente se fortalecer e dizer, agora dá para eu ajudar alguém. Tem gente que fica muito tempo nesse momento, né? Dessa dor, dessa tentativa de se firmar. E eu vejo isso como essa jornada da heroína, e que quando a gente consegue se firmar e andar e começa a ajudar alguém, quando a gente vai novamente, né, outra iniciação, outro ciclo se inicia e a gente de novo passa por um processo assim, né, de dor e tal, mas já num outro nível. Isso que eu vejo assim, sabe, eu vejo na vida das pessoas que eu já atendi, eu vejo na minha própria vida, que isso sempre esse processo ascendente, né, a gente sempre nessa evolução. Eu percebi isso, sabe? Sim. Você falando, eu vendo aquela imagem de Jesus dizendo para tirar as ataduras de Lázaro, né? Vem, anda e tudo, né? E também aquela coisa do bebê, né? Quando começa a andar também, né? Aqueles passinhos, né? Que os pais vão incentivando. Né? Então veio muita, sabe? Muita memória assim em mim, abriu muito espaço essas imagens, essa fala. Eu achei muito, muito forte isso que você trouxe, Bethânia, principalmente quando você fala que após tirar as ataduras e ele andar, eu até voltei aí a imagem, e ele andar com as próprias pernas, o quanto que precisou passar por uma adaptação, eu achei tão forte isso que você falou, porque assim, quantas vezes a gente precisa se adaptar com o novo eu, se adaptar, entende? E não é fácil. Não é fácil. Isso me chamou muita atenção, isso que você falou, que essa questão, eu olhando assim, como um olhar mesmo, uma questão de adaptar. Você precisa se adaptar ao novo ser, ao novo eu, né? Você precisa se adaptar ao novo eu. É como mudar de casa. Quando a gente muda de casa, né? Você dorme, eu durmo assim, que eu acordo, aí eu falo, caramba, é mesmo, eu agora tô morando em outra casa. Vocês já passaram por essa? Nossa, é mesmo, eu tô morando em outra casa. Ou quando a gente viaja, que a gente dorme e acorda e fala, nossa, eu nem lembrei que eu tava viajando. Acorda, é isso. É essa experiência de tirar as ataduras e agora vai aprender a caminhar sozinho com a nova vida que ganhou. E outra coisa que você falou também que me chamou muita atenção, Bethânia, foi a questão de tem muita gente que fica muito tempo nessas ataduras e nesse sofrimento. E aí? E o vício que muitas de nós temos de ficar no lugar da doentinha, da coitadinha e da moribunda? Porque é muito melhor a gente se identificar com o lugar da moribunda, porque se eu fico aí no lugar do Lázaro toda enfaixada, Deus não vai me cobrar nada, a deusa não vai me cobrar nada, eu vou ficar aqui deitadinha esperando as pessoas virem cuidar de mim, eu tô morta. Eu já morri, gente, então eu não vou fazer nada por ninguém. Eu já morri, eu não quero ouvir problema de ninguém, eu não vou acolher amiga nenhuma, eu não vou dar colo pra seu ninguém, eu não tô nem aí que tem gente no hospital morrendo na UTI, eu não tô nem aí que tem mulher sendo estuprada lá na esquina, não tô nem aí pra ninguém, gente, porque eu tô aqui, ó, cheia das ataduras, cheia, toda enfaixada, então não contem comigo pra nada, que eu não vou ajudar ninguém pra nada. E o vício e a identificação e os lucros que eu tenho de ficar no lugar da moribunda toda enfaixada, precisamos olhar para isso também. O ego às vezes se identifica com esse lugar. O ego se identifica para não assumir a própria responsabilidade. Vai dar muito trabalho, vou ter que tirar essas faixas, aí vou ter que... Poxa, eu que gostava de falar da vida alheia, vou ter que parar de falar da vida alheia, sabe? Eu que gostava eu que era uma consumista e que tava todo dia no shopping gastando dinheiro, ai, não vou poder mais fazer isso, ah não, vou ter que olhar pra espiritualidade, vou ter que mudar coisas em mim, poxa, vou ter que ficar olhando pra essa inveja, vou ter que ficar olhando pra essa arrogância, ah não, dá muito trabalho, é melhor eu ficar aqui na cova toda enfaixada.
né? Então, achei muito profunda a sua fala e que bom que tá tudo gravadinho aqui pra gente ouvir depois, viu? Gratidão. E aí vem aqui essa frase de Leloup também, tá, gente? Olha a imagem que eu trouxe, gente. Olha que pureza essa imagem. A criança ali acolhendo a outra. A compaixão, pois, é uma força de intercessão unida à força de libertação. Olha só. Reencontrar o outro lá onde ele está aprisionado. Gente, pelo amor de Deus, olha essa frase. Reencontrar o outro lá onde ele está aprisionado, a fim de libertá-lo, a fim de lembrar-lhe a sua dignidade e a fim de que ele possa se reerguer em sua grandeza, em seu desejo. Olha a profundidade dessa frase. É daquelas da gente ficar até tonta lendo. Eu fico até tonta. Sabe? A compaixão é uma força de intercessão. Então, eu vou interceder, eu sou intercessora porque eu tenho compaixão. Unida à força da libertação. E eu sou intercessora, eu estou pedindo, eu sou uma mediadora, porque eu quero reencontrar o outro. Aí vem bem de encontro aquilo que tem um livro do Roberto Crema, né? O Poder do Encontro. Que é pura poesia, é muito lindo, gente. Depois vocês busquem palestra dele, ele falando sobre o encontro, o poder do encontro. E aí, vem muito, combina muito com isso que Leloup tá falando, né? Reencontrar o outro, lá onde ele está aprisionado. Agora, para eu reencontrar o outro, eu me encontrei, não me encontrei? Eu me reencontrei, não me reencontrei? Primeiro eu me reencontrei. E aí, Betânia, como eu já tirei as minhas ataduras, as minhas faixas, já aprendi a andar, lembrando que eu já saí de lá do fundo do poço, já saí lá dos desejos desorientados, contemplei, fiquei sozinha comigo, vim pro meu sagrado, olhei pro meu ser, e aí eu chego aqui. Aí eu morri, não morri? Aí eu ressuscitei, aí eu me reencontrei, eu me acostumei não, me reconectei, me alinhei com a nova vida. Então aí, gente, eu me reencontrei, e aí eu posso reencontrar o outro, lá onde ele está aprisionado. Lá onde ele está aprisionado. Para nós que somos terapeutas, né, trabalhamos com saúde mental e né, proporcionando a saúde mental, trabalhamos com a saúde emocional das pessoas, a saúde, né, integral, saúde espiritual, enfim. Olha só, nós que trabalhamos com isso, às vezes somos visitadas, nós mulheres, né, que estamos aqui, um grupo de mulheres, somos visitadas por clientes e pessoas que misteriosamente ou não trazem consigo dores e traumas, vivências que nós já passamos por elas. Não é? Bate na nossa porta alguém que viveu uma dor que nós vivemos. De repente bate lá na sua porta alguém que está com depressão porque foi abusada sexualmente e está sofrendo com fibromialgia. E de repente você é uma mulher que já foi abusada sexualmente, que já sofreu de depressão, se levantou e hoje está ali no lugar de cuidar de uma mulher que passou pela mesma dor que você passou. Ali, gente, você ali, nesse reencontro com o outro, você é uma intercessora. Lá onde ele está aprisionado, você vai até lá. Essa frase de Leloup me faz olhar muito a questão dos anjos, sabe? Eu fico pensando assim num trabalho espiritual, num trabalho no plano espiritual. Eu fico pensando assim nas almas sofridas, nas almas que estão ali perdidas, e de repente vem a questão da intercessão. Pedem para a Mãe Maria, né? Pedem para a Virgem Maria em suas diversas, né, entre aspas, roupagens, Nossa Senhora do Guadalupe, Nossa Senhora Rainha da Paz e tal. E aí elas vão, esse ser manifestado em espíritos que carregam
consciência, essa força feminina de Maria vão lá, onde essas almas estão aprisionadas e fazem o papel de libertá-las. E fazem o papel de lembrar essas almas, estou falando nesse momento de almas desencarnadas, lembrar essas almas da dignidade, lembrá-las da dignidade delas, lembrá-las de se reerguerem em suas grandezas. Olha que lindo! Eu fico imaginando isso aqui na Terra e fico imaginando esse trabalho sendo feito no plano espiritual também. E nós somos essas pessoas. Nós somos essas pessoas que já fomos libertadas, que alguém já foi até as nossas prisões e falou, vem cá, olha a sua dignidade, olha a sua grandeza, alguém já fez isso por nós. Não é possível, gente. Estamos aqui num grupo, será que ninguém nunca fez isso por nós? Alguém já fez isso por mim. Eu sei que já fez isso por muitas de vocês que eu conheço a história, sabe? E aí, se alguém já fez isso por nós, por que nós não podemos ser essa intercessora na vida de outras pessoas? Podemos! Temos sim esse poder feminino, essa bênção da grande mãe, essa bênção de Madalena, sabe? É muito linda essa passagem, essa frase. E aqui agora nós vamos entrar no Evangelho de Filipe. E aí o Evangelho de Filipe, ele traz algumas questões tão especiais, lembrando que o Evangelho de Filipe é um evangelho apócrifo, não é canônico. O que é o Evangelho apócrifo? A gente já estudou lá na primeira aula, né? São os evangelhos, né, que, entre aspas, não foram, né, aceitos pela igreja, e porque trazem mensagens que não combinam, entre aspas, com a mensagem que a igreja traz. Então, e nós vamos ver aqui algumas passagens do Evangelho de Filipe. Eu trouxe algumas passagens, mas eu peguei umas bem especiais pra gente. Tem uma curiosidade sobre essa questão dos evangelhos. Alguém já ouviu falar em pseudepigrafia? O que é pseudepigrafia? Naquela época, antigamente, era muito comum que algum escritor, escrevesse um material, né, na antiguidade, escrevesse um material, alguém que tivesse propriedade literária, né, uma noção de propriedade literária. Então, ele escrevia, e aí ele colocava o nome de um apóstolo, sabe? Era uma maneira dessa pessoa homenagear esse apóstolo. Não tinha aquele sentimento de tratar, eu tô escrevendo aqui, tô fazendo escondido, é falso, eu vou fingir que eu sou Filipe. Desculpa, vou fingir que sou Filipe. Não é assim, né? Então, essa palavra pseudepigrafia é um termo técnico para designar esse procedimento, que era um procedimento frequente na antiguidade. E o Evangelho de Filipe, como a maioria dos outros evangelhos, gente, é um pseudepígrafo, que é um livro escrito por uma outra pessoa, mas que para homenagear o apóstolo foi dado a ele, né, foi dado a esse livro o nome, né, do apóstolo. Então, nós vamos falar agora sobre esse pseudopígrafo, que é o Evangelho de Filipe. Filipe, lembrando que esse evangelho aqui, ó, é esse livro que eu tenho aqui, tá, comigo, o Evangelho de Filipe, é de Jean-Yves Leloup, tá, é traduzido e comentado por Jean-Yves Leloup também.
Filipe é quem escreveu todos os discursos que Jesus pronunciou e tudo que ele fez. Filipe é conhecido, tá, como aquele que escreveu os discursos de Cristo, né? E pronunciou tudo o que ele fez. Então, Filipe, ele tem essa... E isso que eu tô falando para vocês, tá escrito naquele livro, né? Pistis Sophia, que é o livro famoso dos diálogos de Maria Madalena com Cristo. Então, nesse livro fala que Filipe é quem escreveu todos os discursos que Jesus pronunciou. Bom, aí Leloup vem nos dizer o seguinte, que segundo os historiadores, tudo o que podemos dizer é que Filipe teria evangelizado a Cícia e a Frígia, né, ali na região que hoje é uma região que não existe mais, né, e nos arredores ali do Mar Negro, na Ásia, né, Menor, que teria sido martirizado ou crucificado em Hierópolis. O que acontece? Ele foi crucificado, foi martirizado e foi crucificado como a maioria dos apóstolos. Eles morreram assim, como Cristo morreu, tá? Hierópolis, geralmente eram as cidades sagradas, tá? Ali é uma Hierópolis, uma cidade sagrada. E aí o fim da vida de Filipe, após ele pregar, após ele evangelizar ali algumas cidades, algumas regiões, ele foi crucificado. Bom, na passagem do milagre dos pães, é bem interessante, porque na Bíblia fala, se não me engano, 5.000 homens, mais ou menos, 5.000 homens eu acho que fala, né? Historiadores afirmam que nesse episódio haviam mais de 20.000 pessoas, nesse episódio aí do milagre dos pães, que eram mais ou menos o número de pessoas que seguiam Cristo, diz que era muita gente. E aí ele virou para Filipe e perguntou para Filipe fazia as contas, anotar, o Filipe anotava, ele anotava contas, sabe? Judas cuidava das histórias da grana, Judas ia lá, Cristo pedia para Judas comprar as coisas, enfim, mas quem anotava, quem dava notícia, ó, tanto, isso aqui, era Filipe. E aí Cristo pergunta para Filipe, quanto que a gente precisa, enfim, quanto que vai precisar para comprar pão para esse tanto de gente. Aí Filipe meio que respondeu assim que ia ser impossível comprar pão para esse tanto de gente, enfim. Só que na verdade Cristo estava testando a fé dele, né? Como assim ele já tinha visto Cristo curar doentes, fazer paralítico se curar, andar, fazer cego enxergar, tinha curado tanta gente e ainda não acreditava que Cristo ia poder multiplicar os pães? Bom, aí Filipe vem, esse evangelho de Filipe, ele traz de maneira muito interessante a questão da humanidade de Cristo. E aí um dogma que existia, né, de Calcedônia fala assim, ó, o Cristo é ao mesmo tempo perfeito em sua divindade e perfeito em sua humanidade. Cristo era perfeito, tanto como homem, quanto como divino, como um ser divino. E aí, no Evangelho de Filipe, ele fala muito sobre essa relação sagrada, sobre concepção e nascimento. Gente, vale muito a pena ler. Vale muito a pena ler. O Evangelho dele são 127, eu vou chamar de versos, eu não sei se chama verso, mas são 127 versos, ou seja, não é grande. Para vocês terem uma ideia, nesse livro aqui de Leloup, tem mais ou menos 1 ou 2 versos por página, né? Tem aqui, não tem 50 páginas assim, sabe? Não tem, são 127 versos. Vale muito a pena ler. Vocês encontram
em PDF, é só vocês colocarem lá o Evangelho de Filipe, vale muito a pena ler, muito a pena mesmo. E ele fala muito sobre essa relação sagrada do sexo, da sexualidade sagrada, da concepção e do nascimento. E ele vem falar umas coisas tão profundas. As meninas aqui que leram as Cartas de Cristo, Eliane, eu sei que leu, Eliane Silva, Ana Paula, eu sei que leu as Cartas de Cristo. Existem algumas coisas bem parecidas, mensagens profundas e bem especiais parecidas com as Cartas de Cristo, tá? Outro livro que eu indico muito para vocês, muito profundo, muito espiritual, as Cartas de Cristo, tá? Bom, olha só, eu vou começar aqui do 17º verso. Olha só a polêmica já chegando aí. Alguns afirmam que Maria foi fecundada pela graça do Espírito Santo, mas não sabem o que dizem. Como poderia o feminino fecundar o feminino? Maria é o silêncio virginal, que nenhuma má potência macula ou distrai. Ela permanece silêncio imaculado, incompreensível aos hebreus, aos apóstolos e a todos que se dizem enviados. O mestre não teria dito, meu Pai que está nos céus, se não tivesse sido gerado por uma outra paternidade que não aquela que lhe vem de seu pai terreno. Olha só o que já vem aí no Evangelho de Filipe. Que história é essa? Que Maria foi fecundada pela graça do Espírito Santo. Como assim? O feminino fecundar o feminino? Não. Meu Pai que estás no céu. Se não tivesse sido gerado por uma outra paternidade que não aquela que lhe vem de seu pai terreno. Então ele reconhecia o pai terreno, que ele falava, meu Pai que está nos céus. Então tinha um pai aqui na terra. Tinha o pai do céu e tinha o pai da terra. Né? Então, esse aí é o 17º verso lá eu chamo de verso, gente, mas desculpa, eu não sei se é esse o nome, tá? Do Evangelho de Filipe. Na Bíblia eu sei que é versículo, né? Aqui eu tô chamando de verso porque ele é grande. Enfim, eu tô chamando de estrofe. Não sei, mas enfim, depois a gente descobre. Quem souber me diga aí, tá? Por favor. Próxima estrofe. Eram 3 os que caminhavam sempre com o mestre, Maria, sua mãe. A irmã, eu achei estranho porque não tinha vírgula depois de mestre. Maria, sua mãe, a irmã de sua mãe e Miriam de Magdala, que é conhecida como sua companheira, koinonos, porque Miriam é para ele uma irmã, uma mãe e uma esposa. Essa é uma das estrofes mais polêmicas do Evangelho de Filipe, porque ele está afirmando que Madalena era esposa de Jesus, tá? Então, existe uma polêmica muito grande aí nessa estrofe, falando das mulheres que sempre caminhavam com ele, eram 3, Maria, a mãe dele, a irmã da mãe dele e Maria Madalena, que é Miriam de Magdala. Lembrando, por que chamava Magdala? Porque é o lugar que ela tinha, é o lugar que ela nasceu, tá? E aí, olha só, porque Miriam, Madalena, é para ele uma irmã, uma mãe e uma esposa. Ela era irmã, ela era mãe, ela era esposa. Tamanha conexão deles dois, gente. Olha a conexão deles dois. Tá? E aqui o 55. Começa assim. A Sofia, a quem chamam a estéril, é a mãe dos anjos. A companheira de Cristo é Maria Madalena. O Senhor amava Maria mais do que a todos os discípulos e a beijou na boca repetidas vezes. Os demais lhe disseram, por que a queres mais que a todos nós? O Salvador respondeu e lhes disse,
A que se deve isso que não vos quero tanto quanto a ela? Então aqui, esse é uma outra estrofe bem polêmica que fala que o Senhor beijava, né, Madalena repetidas vezes na boca. Só que existem muitos estudos que falam que naquela época era muito comum o beijo na boca, que era uma forma, isso até Leloup fala aqui nesse livro, viu? Leloup fala aqui nesse livro também, que era uma forma como que fala, trocar o sopro, que o sopro era sagrado, então era uma maneira que não era um beijo sexual, sabe? Tem todo um estudo, né, falando sobre isso. Principalmente um estudo dentro desses conceitos da Bíblia. Da Bíblia não, da igreja. Né? Então, a história do beijo aqui. Você deve saber também o que ensinaram os antigos. Bendita seja a memória deles. Por que o beijo é dado sobre a boca mais do que em outro lugar? Todo amor e dileção que se pretendem sólidos se expressam pelo beijo na boca, pois a boca é a origem e a saída do sopro, e quando um beijo é dado na boca, um sopro se une a outro sopro. Aí vem falando sobre essa questão do beijo, né? Então, eles trazem essas... Eu vejo um pouco, às vezes eu sinto como se fosse assim, uma justificativa dessa questão do beijo, porém existem realmente esses estudos, né, mostrando que o beijo naquela época o beijo na boca era natural, mas por que fala aqui repetidas vezes, o beijo repetidas vezes, e aí depois os discípulos cobravam, por que a queres mais que a todos nós? Sabe? Aí Jesus, a que se deve isso que não vos quero tanto quanto a ela? Por que vocês acham que eu não quero vocês, que eu não gosto de vocês do mesmo jeito que eu gosto delas? Olha o tamanho olha como é que é polêmico esse evangelho de Filipe. O evangelho de Filipe, ele acorda coisas muito fortes. Ele fala mesmo sobre sexualidade, ele fala sobre ciúmes, ele fala sobre a relação sagrada, sobre essa relação sagrada. Estamos terminando aqui. E aí, o 108 fala o seguinte: o homem santo o é inteiramente, até mesmo no que toca a seu corpo, posto que se ao receber o pão, ele o santifica do mesmo modo que santifica o cálice ou qualquer outra coisa que recebe. Como não fará santo também ao corpo? Ele fala umas coisas tão lindas nesse evangelho, gente, sobre sobre sacralizar, sobre a sacralização do sexo. Olha o que ele está falando. Que o homem santo, ele é inteiramente santo. O que ele toca, ele santifica. E por que não? Por que o sexo não vai ser santo? Se ele é santo, por que o homem santo? Se ele é santo, por que o sexo dele não vai ser santo? Sabe? É bem forte. E aí a gente vem trazendo para as nossas reflexões. Será que a minha sexualidade, ela está santa? Ela está sagrada? Está vibrando no sagrado? Será que tudo aquilo que eu faço... O Leloup, ele fala uma coisa muito interessante aqui nesse livro do Evangelho de Filipe, né, no comentário dele, que ele fala sobre o quarto nupcial. Que o quarto nupcial, que é o quarto santo dos santos. Esse quarto nupcial que Filipe fala, né, no evangelho dele, gente, que é justamente assim, esse lugar sagrado da relação sexual, do encontro. É muito forte, é muito lindo isso, sabe?
O quarto nupcial é o santo dos santos. A confiança e a consciência no abraço são elevados acima de tudo. Aqueles que verdadeiramente oram em Jerusalém, tu os encontrarás somente no santo dos santos, ao quarto nupcial. Então, esse quarto nupcial é esse lugar sagrado, onde a gente compartilha o sagrado do nosso ser, do nosso corpo, do nosso sexo. Toda planta que não haja sido plantada por meu Pai, que estás no céu, será arrancada. Os separados serão unidos e cumulados. Todos os que entrarem na câmara nupcial irradiarão luz, pois eles não engendram como os matrimônios que atuam na noite. O fogo brilha na noite e se apaga, mas os mistérios dessas bodas se desenvolvem de dia e em plena luz. Esse dia e seu fulgor não tem ocaso. É muito profundo, Ele vai falando, sabe, sobre essa questão da sexualidade sagrada, da relação sexual sagrada. Aí aqui agora, eu vou falar para vocês 2 conceitos, tá? Que é pra gente encerrar aqui nosso encontro com esses 2 conceitos que a gente vai trazer falando sobre essa intercessora e sobre todo esse conteúdo de hoje. E Jung afirmava que a libido, energia psíquica, representa todas as forças da vida, não somente as sexuais. Eu tô sem libido. Será que eu tô sem libido só sexual ou sem libido, que é uma força da vida? Olha aqui a diferença. A libido, que Jung via a libido como uma energia psíquica. Mas olha só, a energia psíquica consiste em toda a energia que realiza o trabalho da personalidade. E Jung também utilizou o termo libido para essa energia psíquica. Assim como Freud, para definir esse movimento da psique. Porém, houve uma ruptura entre eles dois, em que Freud via, inclusive eu estava lendo no livro Memórias, Sonhos, né, e Reflexões de Jung, quando ele fala dessa ruptura deles dois, o próprio Jung contando, né? Freud via a libido como algo direcionado somente para a sexualidade e Jung não. A grande diferença é que Jung não limitava apenas para o contexto sexual. Para ele, quando a libido se encontra em seu estado natural, é apetite. Conforme a definição proposta por Jung, a libido é direcionada aos apetites da fome, da sede, do sexo e também das emoções, da vida como um todo, né? E aí, por que eu trouxe... Deixa eu encerrar aqui. Por que eu trouxe esse... Como é que eu encerro, gente? Acho que é aqui. Por que eu trouxe essa... Voltou? Não, né? Tem que parar a apresentação. Parei a apresentação. Ok. Agora voltou. Por que eu trouxe essa questão da libido e da energia psíquica, né? Como conceito final, para a gente poder encerrar, casando isso com especialmente com esse arquétipo da intercessora. Eu preciso de libido, de energia psíquica, de energia vital. Eu preciso disso para ajudar o outro? Preciso, gente, de libido para ajudar o outro? Eu preciso de libido para ser psicóloga, Eliane? Precisa, né? Eu preciso de libido para ser arte terapeuta, para ser enfermeira, para ser empresária, para ser reikiana, para ser professora, para ser artesã, para ser administradora. Eu preciso de libido para isso, gente? Eu preciso de libido para tudo na minha vida. E como que eu, como intercessora, aquela que vai lá no lugar da prisão, que o outro está aprisionado, lembra do slide que fala que o outro está aprisionado? Como é que eu falo pro outro? Como é que eu vou lá na prisão do outro para tirar o outro de lá?
após a minha morte, após eu ressuscitar, enfim. Como é que eu faço isso sem libido? Sem energia psíquica? Sem vontade de viver, sem tesão pela vida, sem paixão pela vida. Como é que eu faço isso? Eu vou encerrar aqui a gravação para a gente